maioria. Vou perguntar de novo porque parece que só metade levantou. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Agora sim, agora gostei. Agora vocês acordaram. Queridos, então vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. A versão que eu estou usando aqui é a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, ACF. Então lá em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Os irmãos já estão encontrando, vamos ler juntos a palavra do Senhor, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo e de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que será ministrada agora. E eu peço ao Senhor que dai-me graça, Senhor, para pregar a tua palavra, Senhor, porque de mim eu nada tenho a oferecer a este povo, Senhor, mas a tua palavra é poderosa, Senhor. E eu clamo a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo venha me usar essa noite, Senhor, para levar a tua palavra a este povo, Senhor, de modo que a tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, eu dei um título a essa mensagem: um tempo para cada propósito. Um tempo para cada propósito. Hoje nós vivemos, queridos, uma vida louca, uma vida de ansiedade, uma vida onde nós o tempo todo queremos precipitar os acontecimentos. Nós temos pressa de tudo, nós esquecemos das coisas, esquecemos dos compromissos. Mas a Bíblia, ela nos ensina que nós temos que cuidar do tempo, que há um tempo para cada coisa, e nós temos que saber cuidar do nosso tempo, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E eu pergunto para você, você já parou para refletir qual é a importância do tempo na sua vida? Nós damos muita importância a um Deus chamado Mamon. Pastor, o que é isso que você está falando? Eu amo Jesus. Nós damos muita importância a um Deus chamado Mamon. Sabe por quê? Quando você dedica toda a sua vida em busca do dinheiro, você está adorando o dinheiro. E o dinheiro, a Bíblia diz, a Bíblia compara que o dinheiro é como se fosse um outro Deus. Você está servindo a outro Deus. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixa de ser aquilo de mais importante na nossa vida, e nós dedicamos todo o nosso tempo em ganhar dinheiro, nós não estamos usando o nosso tempo com sabedoria. Deus, apesar de ser um Deus eterno, que Ele está além do tempo, Ele criou o homem debaixo do tempo. Ele colocou o homem para estar debaixo do tempo. Debaixo do céu, Deus colocou um tempo. A palavra diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 14: e disse Deus: haja lumiares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para tempos determinados, e para dias e para anos. Deus colocou o tempo na nossa vida. Nós temos um tempo de nascer e um tempo de morrer. Uns duram mais tempo, outros duram menos tempo, mas todos nós temos um tempo determinado. Então, se o tempo não fosse importante, ele não seria retratado na Bíblia de forma tão veemente. Se você observar, o escritor, deste livro de Eclesiastes foi rei Salomão. E o rei Salomão, quando ele escreve esse livro de Eclesiastes, ele já está na sua velhice. Ele já havia passado por muitas coisas, por muitas experiências na sua vida. Nessa fase aqui, o rei Salomão, ele já está num período assim mais filosófico. Para você ter uma ideia, Salomão, ele foi talvez o homem mais rico que já pisou nessa terra.
foi o homem que mais teve mulheres, mais alegrias, que mais reinou, que mais teve a sabedoria de Deus nessa terra. Então ele experimentou de tudo, queridos. Tudo que era possível ele experimentar na época dele, ele experimentou. E esse mesmo rei, mais para frente ali, mais para o final da vida dele, ele chega a dizer que tudo é vaidade. De vaidades em vaidade, tudo é vaidade. Ele chega à conclusão de que não há alegria fora de Deus. Então isso nos traz a reflexão, queridos, de que nós temos que dedicar o nosso tempo para Deus, porque somente Deus vai nos trazer a eternidade, somente Deus vai nos trazer a verdadeira alegria. A alegria não está no dinheiro, a alegria não está nas coisas do mundo, a alegria não está no amor, no sexo, nas drogas, a alegria não está em nada fora disso, a alegria está em Deus. E quando ele escreve isso, queridos, ele tenta retratar ali para o leitor ali, aquilo que a vida vai tratar a gente. Se você não prestar atenção nisso, a vida vai te tratar. Porque a vida, queridos, ela vai judiar de você. A vida, ela vai te bater. A vida, ela vai te fazer sofrer. E não se trata do quanto que você é durão, do quanto que você consegue brigar, do quanto que você consegue discutir, do quanto que você enfrenta as pessoas, do quanto que você é machão, casca grossa. Não é nada disso. É do quanto que você consegue controlar o seu tempo, o tempo que você está sofrendo, o seu tempo de alegria, o tempo que você está no deserto, o tempo que você não está no deserto. A vida trata de tempo, e é disso que nós vamos falar essa noite. Mas lembre-se de uma coisa: apesar de nós termos um tempo, Deus está no controle desse tempo, e você não está ouvindo essa mensagem à toa. Então, eu gostaria de trazer algumas reflexões acerca do tempo para você, antes de entrar na ministração. A sabedoria, ela consiste também no esperar, né? Há um tempo para cada coisa, como eu disse. Assim como a semente ela precisa de um tempo para germinar, para crescer, para dar fruto, para ela ter vida. E muitas vezes a gente ainda é semente, e a gente já está querendo ser árvore. Isso nos traz ansiedade, isso nos traz frustração. Tem um tempo correto, uma experiência correta para cada fase da vida. O bebezinho, né? O bebezinho do pastor, a filha dele nasceu aí, tem uma semana. Ela ainda precisa de alguém ali para alimentar ela, né? Até ela crescer, até ela poder comer uma comida sólida. Então tudo isso leva um tempo. Quando nós nos precipitamos, muitas vezes nós cometemos erro. Quando nós queremos pular as fases da vida, nós cometemos tempo, nós pecamos contra Deus, nós atrasamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Também há tempos, queridos, que nós estamos no deserto. Jesus Cristo, quando Ele veio e Ele foi batizado, a palavra diz que Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. E há um tempo na nossa vida de deserto. Acho que todos aqui já passaram por deserto, ou estão passando, ou vão passar. Mas aqueles que já passaram, e se estão aqui vivos, é porque conseguiram vencer, entenderam o propósito de Deus. Com certeza você saiu mais forte, você saiu vivo. Tem um ditado popular que diz: aquilo que não te mata, te fortalece. E até tem um fundo de verdade nisso. Então nós temos que saber o tempo das coisas, o tempo da colheita. A Bíblia fala, né? A Bíblia diz que aquele que semeia lágrimas, com alegria colherá. Está lá em Salmo 126, versículo 5. Então nós temos que saber o tempo de semear, o tempo de colher, o tempo de todas essas coisas que foi lido aqui. Muitas vezes nós queremos tudo na hora. Nós nos precipitamos, nós não sabemos esperar o tempo certo, e isso não é bom. Pastor, mas você não está na minha pele, você não está passando o que eu estou passando, pastor. É muita humilhação, é muita dor. Qual conselho que você me dá, pastor? Espere com paciência no Senhor, porque Deus, Ele é o Senhor do tempo na sua vida, e Ele vai tomar uma atitude em relação a isso. Porque senão, se você quiser atropelar as fases da sua vida, se você não quiser esperar o tempo de Deus, você está construindo uma casa na areia.
ela vai ter uma aparência de casa, mas na primeira tempestade, ela vai voar, ela vai cair, ela vai desabar. Agora, se você sabe esperar o tempo de Deus, você está construindo uma casa na rocha, uma casa firme, uma casa com fundação, com raiz. E é disso que nós vamos falar essa noite. Eu destaquei aqui 5 pontos aqui, acerca da questão do tempo, como que a Bíblia trata o tempo. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, é acerca de que Deus é fiel em suas promessas ao longo do tempo. Muitas vezes nós, humanos, prometemos alguma coisa e esquecemos, né? Passa batido, muito compromisso. Pastor, você vai lá sábado? Pode deixar, eu vou. Esqueci, não fui. Eu mesmo já fiz isso, esqueceu. Depois pede perdão, né? Mas Deus não esquece da promessa dele ao longo do tempo. Veja lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, que diz assim: então Deus disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será aflita por 400 anos. Queridos, quando Deus disse a Abraão, nem Abraão imaginava que um dia a nação, o povo, né, que foi constituído a partir dele, ficaria escravo no Egito por 400 anos. Mas Deus não se esquece daquilo que ele fala. E assim como Deus disse, assim aconteceu. A nação de Israel, devido à prosperidade do Egito, né, na época em que José era governador do Egito, e havia uma grande fome naquela região de Israel, então o povo ele começou a migrar lá para o Egito, ele começou a se multiplicar, ele começou a se tornar um povo forte, e mudou lá o faraó, e aquele novo faraó se esqueceu de José. E eles pegaram aquele povo que lá estava, o povo de Deus, o povo de Israel, e tornaram eles como escravo, e por lá eles ficaram 400 anos como escravo, conforme Deus havia dito. Mas Deus não se esquece das suas promessas. Pode ser que demore para você aquilo que você está pedindo para Deus, ou aquilo que Deus te prometeu, mas Ele não esquece das suas promessas. Ele virá em seu socorro, como Ele veio em socorro desse povo, porque Deus determinou um tempo para esse povo. Deus falou: eles vão ficar escravos por 400 anos. Só que passado esses 400 anos, Deus olha para o relógio dele, o relógio celestial, ele fala: deu o tempo lá que eu havia falado para Abraão, eu vou libertar aquele povo. Então Deus, ele olha no seu relógio e ele fala: o tempo chegou. E ele fala: Moisés, eu vou te levantar. E ele levanta Moisés e leva Moisés para aquele deserto. E Moisés, vocês conhecem a história, ele é criado ali como um príncipe do Egito, e depois ele comete ali um assassinato, e depois ele se afasta, e ele acha que está tudo certo, escondido ali na casa do seu sogro Jetro, mas Deus vai buscar ele lá, e Deus fala: Moisés, você vai libertar o meu povo. E pode ser, queridos, que você está nesse tempo, você está escravo por 400 anos, mas o Senhor alguma vez Ele te prometeu: eu jamais me esquecerei de você, eu vou te libertar, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Pode ser que hoje esse período de escravidão está acabando, que Deus está levantando Moisés na sua vida para te tirar desse deserto, assim como Ele fez com o povo de Israel. Moisés estava escondido, mas Deus foi buscar, porque Deus tinha interesse em libertar o seu povo. Deus tem interesse em cumprir a sua palavra ao longo do tempo. Não adianta fugir de Deus, porque Deus vai te encontrar, queridos. Da mesma forma, Deus olhou para a terra, e hoje Ele viu você, e hoje Deus viu a mim também. Eu imagino que se você está aqui ouvindo essa palavra, ou pela live, ou está aqui presente, é porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. E é tempo de mudança. É tempo de você sair da zona de conforto. O seu tempo de escravidão está acabando. É tempo de você usar o seu tempo em favor de Deus. É tempo de você permitir ser usado por Deus. Chega, queridos, chega de brincadeira. Você vê como que as coisas estão acontecendo. É tanta notícia que você vê ruim, pessoas famosas que morrem, é guerra no Oriente Médio, é Israel atacado, doenças, todo tipo de coisa. Depois leia lá Mateus capítulo 24,
Tudo aquilo que Jesus falou, que seria o princípio das dores, já aconteceu ou está acontecendo. Jesus está voltando. E o nosso tempo está se esgotando. E nós estamos brincando de ser crentes. Nós estamos brincando de fazer as coisas de Deus. Nós estamos brincando de vir à igreja. Nós estamos brincando com coisas sérias, com coisas eternas. Aquele, queridos, que não aceitar Jesus como Senhor e como Salvador, vai ficar, queridos. E Jesus vai perguntar para você no dia do grande julgamento: pastor, mas Jesus vai me deixar? A palavra fala que Jesus, Ele é bom, Ele é gracioso. Queridos, Jesus, Ele veio como nosso advogado. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. Por todos os nossos pecados, está tudo pago. Não há pecado que não possa ser perdoado, senão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há pecado para a morte que não possa ser perdoado. Pastor, mas eu já fui um assassino. Deus te perdoa. Pastor, mas eu sou adúltero. Deus te perdoa. Pastor, mas eu era um ladrão. Deus te perdoa também. Mas você precisa se consertar com Deus. Você precisa se santificar. Você precisa buscar a Deus. Se você se afastar de Deus, como é que Ele vai poder te salvar? Se você rejeitar a Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Se você afirmar: não, pastor, eu não acredito mais nisso, Deus não existe, esse negócio você está negando a salvação de Deus. E quando chegar o dia do grande julgamento, aquele que veio como nosso advogado, Ele voltará como nosso juiz. Ele vai falar assim: pastor Rafael, o que foi que você fez com X anos de vida que eu te dei? Você jogou tudo no lixo, ou você soube aproveitar? Servo bom e fiel, seja bem-vindo no meu reino. Eu fico pensando, queridos, que coisa triste que vai ser isso. Imagina, uma coisa que o pastor fala aqui, era uma frase do pastor Orides, que o pior caminho para o inferno é aquele que passa pela igreja. Você conhecer a palavra do Senhor e você rejeitar a palavra do Senhor, e quando você chegar lá no dia do julgamento, você vê que tudo isso que está sendo falado aqui era verdade, e não tem mais volta, não tem mais solução. Saiba aproveitar o seu tempo, não perca mais o seu tempo. Então Deus, Ele manda esse recado para você hoje aqui: saia da sua zona de conforto. Use o seu tempo para servir a Deus, porque Deus é fiel nas suas promessas, e se Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele voltará com grande glória sobre a terra, e nós reinaremos com Ele pelo milênio. O segundo ponto que eu gostaria de trazer a vocês aqui, é que Deus é justo nas suas promessas ao longo do tempo. Não vai dar tempo de ler todo o livro de Abacuque aqui, mas eu coloquei alguns pontos aqui. No livro de Abacuque, ele começa lá nos primeiros versículos lá, com uma indignação com a injustiça de Israel. O profeta começa já chutando balde: até quando o Senhor vai permitir isso? Pode ser que você esteja como Abacuque: pastor, eu não concordo, pastor, eu não acho que está certo. Você está igual o profeta Abacuque, pode ser que você não concorda. Você vê injustiça em tudo, você vê o ímpio prosperando, você vê o justo decaindo, você vê governos corruptos. O que era certo virou errado, o que é errado virou certo. Até quando o Senhor vai permitir isso? E Deus, Ele responde para o profeta Abacuque, anunciando de maneira trágica. Ele fala assim: Abacuque, isso que você está vendo não é nada. Eu levantarei uma nação ímpia, porque o cálice, o tempo de paciência que eu estava com Israel se esgotou, o meu cálice transbordou. Então a Babilônia virá e levará Israel cativo por 70 anos. E foi assim que aconteceu. Lá, se você pegar Abacuque 2,4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Nós que cremos no Senhor, queridos, nós temos que crer no mau momento, no bom momento, no tempo que Deus nos deu nessa terra. Nós temos que crer nele. Nós temos que baixar um pouco a nossa bola.
Às vezes nós achamos que nós estamos acima, que nós somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que Deus tem que fazer a minha vontade. Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim que Jesus ensinou? Não, queridos, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque o Senhor te diz hoje: a minha graça te basta. É eu que sustento a sua vida, é eu que cuido, eu que protejo, eu que te dou livramento, eu que te sustento. A minha graça te basta. O que você tem feito com o seu tempo? Então o profeta, ele questiona Deus, né, acerca disso. Como que um Deus tão... Ele ainda vai enfrentar Deus, queridos. Ele questiona Deus, ele fala assim: como um Deus tão santo e puro se utiliza de um povo ímpio para julgar o povo de Deus? Sabe por quê? Porque Deus é soberano, Deus pode fazer todas as coisas. E Deus, Ele chega a chamar Nabucodonosor como meu servo, e Ele usa essa nação para novamente prender o povo por 70 anos. E eu pergunto para você: será que você não está perdendo o seu tempo sendo como Abacuque? Será que você não está gastando a sua vida em questionar, em não concordar, em não fazer, ao invés de fazer alguma coisa útil para Deus? Às vezes você se esquece, queridos, que muitas vezes o tempo de julgamento de Deus é em relação a alguma injustiça que nós mesmos cometemos. Mas Deus é fiel e justo, e Ele tem um controle da nossa vida, o controle do tempo. Da mesma forma que Deus levantava uma nação para subjugar Israel, Ele definia um tempo, e aquele tempo acabava. Então você pode estar passando um tempo de dor, mas esse tempo vai acabar. Você pode estar passando um tempo de alegria, mas um dia esse tempo também vai acabar. Porque tudo, queridos, tem um início e um fim. E Deus dá uma sábia resposta para ele, né? Então Deus dá a Abacuque uma visão sobre o futuro, sobre aquilo que Deus faria através dessa ação com a nação de Israel, tudo aquilo que haveria de se cumprir à risca. Isso se aconteceu durante os 70 anos. E o que aconteceu nesses 70 anos? Eles ficaram lá cativos, mas Deus deu a visão para Abacuque da libertação do povo de Israel. Ou seja, Deus definiu um tempo de término para aquele sofrimento. Depois, esse império babilônio, ele foi derrubado pelo império medo-persa, né, com o rei Ciro II. E esse rei Ciro II, ele não tinha nada contra a nação de Israel. E esse rei libera o povo de volta para a sua terra. Então, se você está passando um deserto hoje, eu quero te dizer: isso tem um tempo e isso vai acabar. Mais um ponto, queridos, que eu gostaria de ressaltar aqui: vale a pena esperar o tempo de Deus. Eu vou ler para você aqui 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: houve um homem de Ramaitim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre, Efrateu. Ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. O nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Só até aqui, só para você conhecer que ele era um homem que tinha duas mulheres. E eu creio que você conhece a história de Ana. Ele tinha duas mulheres, Penina dava muitos filhos para ele, mas Ana era estéril. Ana não podia dar filhos para o seu marido. Mas Ana foi uma mulher ideal para o seu esposo, mesmo sem dar filhos. Ela soube esperar o tempo de Deus. O tempo que ela não gerava filhos, ela era uma boa esposa para o seu marido. Tanto é que ele dava a porção dobrada para ela. Enquanto ela era irritada por Penina, por não ter filhos, né, ela não retrucava, ela não revidava a provocação. E muitas vezes nós perdemos o nosso tempo retrucando aquilo que nós recebemos, as afrontas que nós recebemos. Nós gastamos o nosso tempo que nós poderíamos estar orando e buscando a Deus, e a nossa energia para revidar o irmão, para causar intriga. Nós temos que orar, nós temos que buscar, queridos. Isso serve para mim, isso serve para todos vocês, porque nós somos seres humanos, nós pecamos sim, mas que a palavra de Deus possa vir ao encontro da sua vida essa noite.
Então a Penina, ela valorizava aquilo que ela tinha, que eram os filhos. Mas Ana não, Ana valorizava quem ela era. Ela sabia quem ela era, ela sabia o Deus que ela servia, e ela sabia o que Deus podia fazer na vida dela. E eu pergunto para você, você valoriza mais quem você é ou o que você tem? Como você tem usado o tempo que Deus te deu? Será que o tempo que Deus te deu, você só usa para reclamar, para falar contra Ele? E se Deus tirasse tudo que você reclama da sua vida, como é que ficaria a sua vida? Reflita um pouco. Ana, ela não murmurava, ela tinha humildade, ela era humilhada, mas ela chegava aos pés do Senhor. Eu sei que dá raiva, irmão, às vezes dá vontade de esganar, às vezes o irmão te provoca, e indireta, e dá vontade de... Mas não, apresenta diante do Senhor. Senhor, olha aqui o que está acontecendo comigo, olha essa carta de afronta, Senhor, olha o que o irmão está fazendo comigo aqui, Senhor. Eu não vou revidar, eu entrego nas suas mãos, e deixa Deus cuidar do seu tempo. Não perca tempo com quem não merece o seu tempo, irmão. Entregue o seu tempo no Senhor, que você vai estar ganhando é tempo. Não fica aceitando provocação, não seja bobo, não. A palavra em Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo. Ela era ofendida, ela era humilhada, mas ela não dava lugar ao diabo. Ela não usou a ignorância, do sacerdote Eli. Ela estava lá orando, clamando ao Senhor, arrasada, com a alma amargurada, porque ela era humilhada, ela não tinha filho, mas ela foi apresentar diante do Senhor. Para ajudar, o profeta Eli chega para ela e fala: mulher, você tem que parar com essa cachaça aí. Já pensou? Aí é o pá de cal, para a pessoa falar: meu, que profeta é esse? Não, com toda a humildade ela fala: não, meu Senhor, eu estou apenas com dor na alma, estou apenas amargurada, estou apenas orando. Então, minha filha, vá em paz e seja feito conforme que você pediu. Muitas vezes nós perdemos tempo, que nós queremos brigar. Não, porque eu sou assim, Escreveu, não leu, não sabe escrever, não é assim? Então, e aí a gente quer ser um machão, quer ser o brigão, e não adianta, não perca seu tempo, o seu tempo é precioso para Deus. Gaste mais tempo planejando, gaste mais tempo orando, gaste mais tempo buscando a Deus, que você vai ter mais resultado do que você ficar lutando, procurando o pote de ouro no fim do arco-íris, correndo atrás de bolha de sabão. Não vale a pena, queridos. Deus te deu um tempo precioso nessa vida, não perca o seu tempo com bobagem. Então Ana, ela serve a Deus com o coração agradecido, com o coração generoso. Ela usou o tempo que ela tinha para buscar em Deus, e Deus honrou o tempo. Ela esperou em Deus, e Deus deu muito mais do que ela precisava. Deus deu muito mais do que ela esperava. Ela pediu um filho para Deus, e ela fez um voto com Deus. Ela falou: Senhor, o filho que o Senhor me der, depois que eu desmamar, eu vou deixar ele aqui na casa do Senhor para ele te servir. E Deus deu mais filhos para ela, e esse filho da promessa se tornou nada mais, nada menos do que o maior sacerdote de Israel, o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi como rei, ungiu o rei Saul. Deus, queridos, quando você espera em Deus, quando você deposita o seu tempo em Deus, você não está perdendo nem um segundo, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você está imaginando. Parece que as coisas não estão andando, parece que nada está acontecendo, mas lá no mundo espiritual as coisas estão acontecendo sim. Deus está movendo o céu, movendo os anjos, movendo tudo para o seu favor, porque a palavra dele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você dedica o seu tempo para Deus, Deus cuida da sua vida. Então vamos continuar. Mais um ponto que eu gostaria de retratar com vocês aqui: usar o tempo que Deus nos dá naquilo que é precioso. Isso vem de encontro a todos nós. No que nós estamos usando o nosso tempo? Para a glória de Deus? Para a nossa própria glória? Ou para envergonhar o nome de Deus? Será que você está usando o seu tempo de forma negativa? Tem como usar o tempo de forma negativa. Como, pastor? É tempo para coisas que não edificam a Deus, coisas que não vão fazer diferença, coisas negativas, coisas que prejudicam a sua comunhão com Deus, coisas que não vão gerar salvação na sua vida, não vai te dar galardão.
Em vez de fazer coisas negativas, faça coisas positivas. Vai buscar almas, vai pregar. O pastor falou aqui que se ele passar no boteco, ele vai lá e prega. Vai lá pregar no boteco também. Tem almas lá esperando, precisando de você, precisando de mim, né? Ah, mas eu não recebo oportunidade na igreja, o pastor não me dá o púlpito. Ele não dá o púlpito, mas você tem uma Bíblia, não tem? Então vai lá onde tem pessoa precisando e prega para essas pessoas. Você não tem que ficar esperando a oportunidade acontecer. Faça a oportunidade. Você está perdendo tempo. Você está perdendo o tempo precioso que Deus te deu. Às vezes nós desperdiçamos nosso tempo também com coisas fúteis, né? Com novela, show, futebol, menos o Corinthians. Você está perdendo seu tempo. Em Tiago, capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim, ó: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, que o juiz está à porta. Eu acabei de falar, Jesus está voltando. Em vez de você estar ganhando alma para Jesus, você está falando mal do seu irmão. Você está perdendo tempo com fofoca. Você está perdendo tempo com o pecado. Você está perdendo tempo com a sua própria vontade. A palavra fala, o juiz está à porta. Você vai ser julgado. O que você tem feito? Em Efésios 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Por que em vez de você ficar falando mal do seu marido para a vizinha, você não chega para ele e fala: ó, querido, você é um excelente pedreiro, eu vejo um pedreiro maravilhoso, Deus vai te dar unção de pedreiro, eu queria aqui rebocar todas as paredes por fora aqui, ó. Elogia ele, quem sabe se anima ele. Sua esposa também falou: eu queria um camarão na moranga, eu sei que você é uma boa cozinheira, Deus vai, usa suas palavras para coisas boas. Não fica falando: ah, você não sabe cozinhar não. Ih, esse daí não sabe pegar na colher de pedreiro, o cara tem enche de bolha na mão dele, não sabe rebocar uma parede. Não usa com palavras torpes, não usa para o mal, usa o seu tempo para edificar. Pega a pessoa lá que está desanimada lá no seu trabalho lá, levanta ela, fala: não, você foi humilhada pelo chefe aqui, mas você vai conseguir, eu vou te ajudar, nós estamos juntos, eu vou te ensinar. Pega na mão do irmão. Eu estava conversando com o pastor na sala ali agora, ele estava falando sobre desânimo. Falei: ah, pastor, a gente é pastor, mas a gente não é superman, a gente desanima assim, né? Mas um animou o outro, ele me animou, eu animei ele, e assim que tem que ser, que a gente tem que levantar, sabe? Às vezes dá mesmo essas coisas na nossa vida, a gente é de carne e osso, a gente não é superman, quem é poderoso é Deus, e a gente tem que levantar uns aos outros. Eu converso aqui com muitos irmãos, com muitas irmãs, e eles me levantam de verdade. Parece que o irmão sabe da minha vida. Às vezes chega assim: eu sei que você está passando por isso, nós vamos morar junto, ó, é assim, assim, assado. Isso anima a gente. Usa a sua vida, o seu tempo para edificar, não para destruir, filho de Deus, cabeça de frango. Vamos para o próximo. Uso positivo do tempo. Planeje o seu tempo. Lá em Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A pessoa que sabe, queridos, contar os seus dias, contar o seu tempo, é alguém que se destaca em todas as áreas, porque isso aqui é um mandamento bíblico. Você vai ver muito livro de autoajuda, você vai ver muito coach na internet falando: pega esse drive aí, ó, se você souber dominar o seu tempo, você vai ficar rico. Ele não está falando nenhuma novidade, é Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia, porque a Bíblia já fala isso. Se você usar o seu tempo para você trabalhar, para você fazer as coisas do reino de Deus, para você cuidar da sua família, o que vai dar errado na sua vida, queridos? Agora, se você usa o seu tempo para ficar fofocando, para ficar assistindo coisa que não presta, investindo o seu tempo em coisa que não edifica, vai dar ruim, não tem outro caminho, né? Se você se alimentar mal, como que vai ficar seu organismo? Então, usa para edificar, usa para coisas boas. Cultive a pontualidade. Eu gostei do folder aqui, colocaram o cantinho assim, ó, não se atrase. Cultive a pontualidade, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala assim, ó:
Não sejais vagarosos no cuidado. Romanos 12:11. A pontualidade, queridos, ela tem que estar na sua vida, porque a pontualidade ela indica caráter. Sabe por quê? Pensa só. O pastor ele faz uma festa na casa dele. Aí ele fala: pastor Rafa, 8 horas na minha casa. Aí eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu falo: 8 horas? Vou chegar 9 horas, né? Pastor, me espera, eu sou especial. Eu estou desrespeitando ele. Eu tenho que chegar lá às 7h50, eu tenho que chegar antes lá. Porque eu estou falando assim: pastor, o meu tempo é mais importante do que o seu tempo, tá bom? O seu tempo você me espera, mas o meu não. O meu tem coisa mais importante para fazer. Não é assim que funciona, queridos. Você tem que respeitar o tempo que Deus te deu e o tempo que Deus deu na vida do irmão dele. As coisas têm hora, para começar, tem hora para terminar. Então nós temos que ser pessoas de compromisso, assim como Deus tem compromisso, né? Se você exige a pontualidade, seja pontual também, principalmente com as coisas de Deus. Procure remir o tempo. O que é remir, para? Remir o tempo, remar o tempo? Não significa diminuí-lo e nem aumentá-lo. É encaixar cada coisa no seu tempo. Às vezes a gente fala assim: você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que fazer as coisas de Deus. Aí o que você faz? Vamos lá. Você acorda 6 horas, às 7 horas você vai trabalhar, às 5 horas você sai do serviço, aí você chega às 6 na sua casa, das 6 às 7 você toma banho e belisca alguma coisa. Aí você fala assim: bom, agora estou com um tempinho aqui, agora o que eu vou fazer? Vou orar e ler Bíblia. Não, eu vou assistir novela. Aí assiste a novela, aí dá sono, aí você dorme no sofá, né? Aí já está com sono no sofá, e você vai dormir na cama e nem ora, nem nada, e no outro dia acorda, e é aquilo para sempre na sua vida. Como você quer ter um relacionamento com Deus se você não quer saber dele? Aprenda a remir o seu tempo. Tenha a regra, eu aprendi isso na intercessão. É difícil, mas você tem que deixar um tempo. Fala assim: ó, minha esposa ela faz isso. Ela fala assim: ó, tal a tal horário é o horário que eu vou orar. Meu amigo, pode cair canivete que ela não abre mão do tempo dela, ela vai certinho ali no tempo ali. Eu gosto de fazer de madrugada, né? Ela sabe que eu faço de madrugada, porque eu não gosto de barulho, não gosto de ninguém atrapalhando. Mas reserva um tempo para Deus, reserva um tempo para ler da palavra de Deus, para dedicar para Deus, para conversar com Deus. Eu vou trabalhar conversando com Deus, eu não ligo o rádio do carro, vou conversando, que nem um doido. As pessoas passam assim, eu estou falando sozinho assim, né? Acho que o pastor Joel falou que fazia isso também, ficar conversando sozinho, né, pastor? A pessoa passa do lado assim, fala: o que esse cara está falando sozinho? Agora tem o Bluetooth no rádio que dá para disfarçar, né? Não, é Bluetooth que eu estou falando aqui, né? Mas nada, é o Bluetooth com Deus direto. Então, saiba remir o seu tempo, separe um tempo para Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Você tem sim. Aquele tempo que você fica lá no celular, é esse tempo aí que está tomando seu tempo, tá bom? Então, saiba remir o seu tempo. Vamos seguir adiante? Outro ponto importante aqui: confie em que Deus tem o controle de todo o tempo. Confie que o controle do tempo está nas mãos de Deus. A palavra de Deus lá em Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, Ele te conhece muito, Ele sabe tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pensa, tudo que é melhor para a sua vida. Nem tudo que parece ser bom, nem tudo que você gasta o seu tempo achando que é bom para você de fato. Mas Deus sabe o que é bom para você. E como que eu vou saber a vontade de Deus? Aqui, ó, está nesse livro aqui, ó, livro da capa preta, né? Eu sei que é muito difícil você dedicar, né, aceitar o tempo de Deus, mas esperar por algo, queridos, pode ser uma bênção. Saber esperar pode ser uma bênção na sua vida. Lá em Mateus 6:25 diz assim: porquanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. Quem está preocupado com a própria vida aqui? Eu estou, mas não é, a palavra fala que não é para estar, então eu não vou estar mais. Não andeis preocupado com a própria vida, quanto que a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Queridos, Deus, Ele está no absoluto controle da sua vida.
Você fica preocupado, correndo atrás das coisas, perdendo o seu tempo, desperdiçando o seu tempo, quando todo o seu tempo está nas mãos de Deus. Faça aquilo que Ele colocar para você fazer. As demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, leia a Bíblia. Glória a Deus, né? Então nós temos a liberdade de fazer nossas escolhas, mas quem dá o caminho ao Senhor, quem dá a direção ao Senhor, Ele tem a resposta certa no momento certo, e é muito melhor do que você está imaginando. E aqui, queridos, já caminhando aqui para o finalzinho aqui, porque o tempo está se esgotando, né? Existem promessas de tempo de Deus para nós. Por exemplo, lá em 1 João 2,25, diz assim: esta é a promessa de que Ele nos fez, a vida eterna. Tem um tempo para nós aqui de vida, mas quando nós formos para a glória, ou se Jesus voltar primeiro, nós temos a promessa de tempo. E qual é esse tempo? Um tempo eterno, um tempo com Deus, um tempo maravilhoso, um tempo reinando com Ele, no lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há doença, não há choro, não há ranger de dentes, é só alegria com Jesus, é a vida eterna com Jesus. Nós vamos reinar com Ele. Pastor, mas nós vamos trabalhar, vai ser só alegria? Vai, porque nós vamos estar com Jesus. Lá em João 14,26 diz assim, outra promessa: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, essa promessa já se cumpriu, era uma promessa de tempo, e esse Espírito Santo, ele já veio, ele está aqui agora, dentro de mim e dentro de você. Já se cumpriu esse tempo, o Espírito Santo está aqui. Outra promessa, Atos 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como dos céus, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Queridos, uma verdade é esta: Jesus voltará. Essa é uma promessa, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É uma promessa de tempo, Ele voltará, não se sabe quando, mas Ele voltará. E aqui, queridos, alguns exemplos aqui bíblicos acerca de que Deus cumpre o tempo, né? Deus prometeu um filho para Abraão e para Saraí. Você sabe quanto tempo eles tiveram que esperar esse filho desde a promessa? 25 anos, e eles já estavam velhos quando Deus prometeu. Parecia que tudo estava acabado, parecia que essa promessa não ia dar em nada, mas 25 anos depois nasce Isaac, e Deus cumpre a promessa na vida deles. Se fosse hoje, prometo que uma mulher de 90 anos vai engravidar, você até acredita pela ciência, mas naquela época era impossível, não tinha como uma mulher estéril gerar um filho, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eles passaram por luta nesses 25 anos, passaram por conflito familiar, dúvida, será que Deus falou a verdade? Será que vai acontecer? Choro, tristeza, discussões, mas Deus estava no controle da vida daquela família, e Deus está no controle da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em segundo lugar, queridos, Deus prometeu para Noé que haveria um dilúvio, e pediu para ele construir uma arca, mas Deus não falou o tempo para ele. Assim como Cristo prometeu para nós que Ele voltará, mas não disse o tempo exato, apenas os sinais, Ele voltará. E assim como no tempo de Noé, o dilúvio veio. Deus prometeu que haveria um dilúvio, não deu o tempo exato, mas depois de 100 anos construindo a arca, quando a arca de Noé ficou pronta, veio o dilúvio sobre a terra. E detalhe, Deus prometeu algo que nunca tinha acontecido, nunca tinha havido um dilúvio daquela proporção na terra. Mas Noé creu na promessa de Deus. Eu pergunto, você crê nas promessas de tempo que Deus tem para a sua vida? Deus também fez com Jacó, ele aprendesse com o tempo. Às vezes Deus ele faz a gente esperar para a gente aprender com o tempo. Jacó, ele se apaixonou pela sua esposa, pela Raquel.
E ele foi lá na casa do seu tio Labão, ele fez uma proposta: olha, eu vou trabalhar 7 anos e eu posso casar com a sua filha. Ok, trabalhou 7 anos. Na hora que foi entregar lá a filha, né, que era para entregar a Raquel, que ele era apaixonado, aí o sogro dele lá deu uns negocinhos lá mais fortes para ele lá, deixou ele meio assim, e fez ele casar com a filha mais velha lá. Não era a que ele queria. Ele falou: não, mas você entregou aqui a filha. Não, agora você tem que trabalhar mais 7 anos para casar com a que você quer. Então ele teve que trabalhar 14 anos para conseguir a esposa que ele amava. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu, ele persistiu, ele soube esperar o tempo que fosse necessário. Isso provou seu caráter. Isso tornou ele um dos maiores patriarcas de Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Né? Vai ter a gincana das tribos aqui. O pai das tribos aqui é Jacó, né? Depois se tornou Israel. José do Egito, né? Comentei sobre ele aqui. José, ele teve que esperar um tempo considerável, queridos. A palavra diz que do tempo que ele foi jogado no poço até o tempo que ele se tornou governador do Egito foram 13 anos. 13 anos como escravo, 13 anos humilhado, preso, falsamente acusado. Mas José jamais desanimou. Ele não blasfemou contra Deus. Ele foi preso e ele falava sobre Deus na cadeia. E ele fugiu do pecado. Ele não quis pecar contra o seu Senhor e contra Deus. Ele foi fiel durante esses 13 anos. Ele soube esperar o tempo de Deus e Deus o honrou de sobremaneira. Quem quer ser honrado por Deus tem que saber esperar o tempo de Deus, queridos, né? Se José não soubesse esperar o tempo de Deus durante esses 13 anos que ele teve que esperar para ser governador, no máximo ele seria mais um escravo, no máximo ele seria mais um preso, no máximo, nas melhores das possibilidades, ele seria um copeiro do rei. Só isso. Mas quando você sabe esperar o tempo de Deus, quando você sabe remir o seu tempo, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Os israelitas tiveram que esperar mais de 400 anos no Egito antes de voltar para a terra prometida. Talvez você ainda não recebeu Deus, né, de Deus uma sentença sobre a sua vida como essa, uma sentença tão dura como essa. Mas eu quero te animar essa noite, te dizendo que talvez esse deserto, talvez esse momento de escravidão do pecado que você está passando, ele vai acabar, porque tudo tem um tempo determinado. Durante mais de 2000 anos, né, nós cristãos temos esperado a vinda de Cristo, e nós cremos veementemente que Ele voltará e que Ele reinará para sempre. E a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 4,8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Quem está esperando a volta de Cristo pacientemente? Todos nós, queridos, a palavra está dizendo, receberemos a coroa da justiça. Saiba esperar as coisas de Deus, né? Creia que não existe o acaso. Deus está no controle do tempo da sua vida, né? Creia que Deus está no controle. Não desanime, persevere no Senhor. Se algo não deu certo no seu passado, se nada deu certo até agora, não quer dizer que não dará daqui para frente. Se aquele plano foi frustrado, pode ser que ele vai dar certo agora. Só não era o tempo dele acontecer, pode ser que o tempo seja agora. Então fique atento a tudo que Deus quer fazer na sua vida. Tudo vai se encaixar, queridos, e com o tempo a felicidade virá e Deus estará no controle da sua vida. Amém? Não dá mais tempo de continuar. Eu quero orar por você. Pastor, vai querer subir? Então fique de pé, vamos orar.